Acho que assim tá bom. Tem como o senhor falar um pouco pra gente... Certo. Sempre acompanhei muito assim atentamente, né, o lançamento de editais, né? E tinha um edital para esse programa, né, para o PET, né? E aí eu elaborei um projeto, né, filosófico, um projeto também de atividades que teria, a importância dele para o UERJ, para o Departamento de Geografia, e submeti e foi aprovado, né? Foi muito bom para nós na época, né? Quando foi aprovado. E era também uma mudança de rota, né? Dentro da universidade, porque a universidade ela funcionava como quase que, vamos dizer assim, ensino médio avançado, um pouco avançado, né? Não tinha essa estrutura, esse caráter assim de universidade propriamente falando, né? Estava num processo de início, né? De desenvolvimento mesmo acadêmico, né? Eu não conhecia, eu tive que aprender o que era, né? E era um desafio, porque normalmente os professores tinham cada um grupo de seus bolsistas de iniciação científica, e o PET era uma ideia diferente, né? Eu tinha 12 bolsistas que não pesquisavam as coisas que eu fazia, né? Cada um tinha seus orientadores, seus interesses, mas a gente tinha as atividades unificadas. Então, assim, o desafio foi tentar pensar que atividades que a gente podia fazer que incorporassem todos os interesses dos alunos, né? Foi basicamente isso que eu tentei fazer quando eu era tutor do PET. A ideia era dinamizar, era criar uma cultura universitária diferente, envolver os alunos, envolver os colegas também na pesquisa, né? Criar uma atmosfera de pesquisa, de leituras, de debate, de reflexão acadêmica. E muita gente colaborou na época, né? Então o PET foi uma grande oportunidade assim, para a gente desenvolver, laboratorizar a pesquisa, trabalhar do ponto de vista de criar grupos de estudos, leitura, desenvolver esses grupos, criar uma atmosfera, uma cultura realmente universitária. Esse era o intuito, né? E os alunos realmente tinham um comprometimento com o programa, um compromisso muito forte, né? Então tem alunos que se destacam, né? Que participaram, que foram bolsistas, né? Que hoje, como eu já falei, são doutores, professores da Universidade de São Paulo, né? E vai por aí. Isso de bolsas era uma coisa mais comum na pós-graduação que na graduação. Geralmente, quando os professores tinham bolsistas na graduação, eles eram bolsistas de uma pesquisa específica que aquele professor fazia. Então, isso do PET, ter 12 bolsistas que não estão voltados para uma pesquisa de um professor, foi uma coisa que causou um certo estranhamento no começo, né? Não diria que foi uma resistência, eu acho que demorou um pouco para as pessoas entenderem que o PET não era uma concorrência com os outros professores pesquisadores, né? Que o meu papel não era ser do tutor, no caso, não era ser um super orientador. Não, era alguém que tinha também os seus interesses de pesquisa. Eu também tinha o meu bolsista de iniciação científica, que não era nem do PET, né? E os petianos, eles estavam envolvidos numa atividade que era mais coletiva, que era de integração entre eles e com o curso de geografia. Outra coisa que tinha era assim, na verdade, os alunos ficavam meio revoltados, o pessoal do CA, né? Porque achava que era como se os alunos fossem uma elite, que era diferenciada e tal. E que eu mostrei que não era bem isso, a intenção não era essa, porque até o nome do programa, né? Programa especial de treinamento e tal. Quando eu fiz graduação, né, fiz graduação em São Paulo, na USP, não tinha grupo PET. Não sei porquê, não sei explicar até hoje por que a USP não tem grupo PET. E eu sempre fui muito participante de movimento estudantil, fui diretora do centro acadêmico, né, sempre estive em movimento estudantil. E também em pesquisas, então ia a muitos congressos, né, pela graduação, participar de evento, às vezes apresentando o trabalho, às vezes saindo para curtir mesmo e conhecer um pouco a geografia brasileira.
E sempre me chamava a atenção os grupos PETs das outras universidades. O que me chamava a atenção dos grupos PETs das demais universidades é que eles eram um grupo muito sólido, sabe? Um grupo assim que todos eles se conheciam muito bem, todos eles tinham pesquisas muito boas. Então, quando eu ia apresentar a minha pesquisa de iniciação científica, e vocês sabem, né, apresentar pesquisa nunca é muito fácil, né? Ainda mais quando você está na graduação, né? Você tem uma insegurança muito grande. Mas eu via que os alunos do PET não tinham essa insegurança toda que eu tinha. Então, ao mesmo tempo que tinha uma certa inveja, isso é uma coisa assim compartilhada pelos meus colegas, inclusive, de, olha, lá tem PET, por isso que eles são assim mais seguros, né? Eles têm uma formação. Também tinha um pouco assim de raiva, de por que as universidades brasileiras, no geral, não têm PET, né? Porque é tão importante para a formação, e eu via como aluna o quanto os meus colegas que eram petianos, eles sempre estavam um degrau acima em termos de formação, em termos de forma de comunicação da sua pesquisa, né? Em termos de desenvolvimento da pesquisa mesmo. E até eu me lembro, curioso, eu me lembro de um colega meu, que era de movimento estudantil, que eu não me dava bem com ele, inclusive a gente vivia brigando, e que ele era petiano. E que eu falava, tá vendo, é porque ele é petiano. Esse pessoal do PET aí se acha muito diferentes. Enfim, a gente tinha divergências políticas, de posicionamento político em relação ao que é o movimento estudantil, o que é o papel do centro acadêmico e como é que a gente organizava isso. Mas não sei porque na minha cabeça eu achava que isso era um perfil de um aluno petiano. E claro, mudou muito, obviamente. Depois que eu conheci o Grupo PET como professora, lógico que assim, ao longo do tempo mudou, né? Depois que eu deixei de ser aluna. E também mais pra frente, acho que ainda como aluna conheci outros grupos PETs, outros petianos que talvez tenham mudado um pouco a minha perspectiva do Grupo PET. O que não mudou é a minha admiração pelo fato de que os alunos do PET são alunos que têm uma formação diferenciada. Eu acho que eles têm uma qualificação mais atenta às questões que envolvem pesquisa, eles têm uma forma de comunicação das pesquisas mais qualificada. Então eu realmente continuo acreditando, desde a minha época de graduação, lá no finalzinho dos anos 90, que o PET ele é um diferencial em termos de formação. Eu sentia isso como aluna e tenho certeza agora como professora. Antigamente o PET era só de geografia humana, né? Aí depois, com o professor Alexander, né, que acreditou que, e eu achei correto, que podia ser, né, ter uma flexibilização, né? Tem o pessoal da geografia física, por que não, né? Com contribuição metodológica, com contribuições de estudos e tudo mais, até porque a geografia física tem uma parte científica assim forte, né? E é interessante que eles participem. Aí veio a Marta, veio outros pesquisadores, né? Que coroaram essa transformação, né? Que eu acho que veio para somar. E a gente rompe com aquela visão dualista, né? Kantiana, né? E a gente rompe com o kantismo, né? E instaura uma visão de geografia num ponto de vista mais complexo, né? Que as duas, o em si e o para si, né? Do ponto de vista da compreensão epistemológica, se fundem, né? Geografia física, geografia humana, né? Para mim, o PET representou uma atividade muito gratificante. Eu fazia com muito empenho, com muita vontade, porque a gente tinha a oportunidade de pegar alunos, tanto que trabalhavam mais na área de geografia humana quanto da geografia física, e as nossas atividades, elas eram um certo reforçavam a ideia, que era uma ideia que eu tinha, e que outros colegas tinham também, de que a gente podia fazer uma integração entre os diversos campos da geografia humana, da geografia física, e que tinha uma base de discussão comum. Tanto dentro da geografia física, como dentro da geografia humana. Não estabelecendo essa dicotomia, essa separação, né? Hoje a gente trabalha essa questão já, né, do ambiental, o ambiente está incluído, né? Lógico que está incluído o homem, né, e suas relações com a natureza, e vai por aí. Eu sempre achei que o PET ele tinha que ser ocupado por outros, não só por mim, certo? Porque eu sempre acreditei muito no potencial dos meus colegas aqui na universidade. E tínhamos bons professores, né? Todos eles que estiveram à frente do PET são pessoas são extraordinárias, assim, professores muito bons, não é? Esse processo de mudança da tutoria do PET aqui no IGEOG funciona assim.
a cada 3 anos, né, há a eleição de novo tutor e como o PET é do Instituto de Geografia, há uma alternância entre Departamento de Geografia Física e Departamento de Geografia Humana. Cada tutor desse tem sua metodologia de trabalho, né? Lógico que seguindo aqueles princípios do ensino, pesquisa e extensão, que é a base do PET, né? E a experiência do PET, para mim, é uma troca, né? É um espaço de troca, porque o tutor ele aprende também, né? Com os projetos que se colocam à frente dele, com as trocas que ele tem, que ele vai ter com os bolsistas, esses bolsistas também com as suas experiências individuais de pesquisa também, traz para o grupo, faz esse compartilhamento que é muito importante. Importantíssimo no sentido, primeiro, de se fazer uma geografia, né? De estar sempre se fazendo a geografia. Segundo, onde você tem esse tripé ensino, pesquisa e extensão, isso aqui é o quê? Né? O tripé, ele está na Constituição de 88 do Brasil, né? A Constituição Cidadã, que a gente chama de 88, estabelece que a universidade ela tem a responsabilidade de atuar de forma equilibrada entre ensino, pesquisa e extensão. Esse é o tripé da universidade, que é, na verdade, uma concepção de universidade muito baseada no modelo francês, que foi concebida originalmente como sendo uma universidade aberta à comunidade, daí a extensão, né? O ensino, que é para os alunos que estão ali matriculados, e a pesquisa, que é essa ideia de que a universidade ela tem um compromisso social e, portanto, ela tem que desenvolver pesquisa que contribua para a sociedade entender o que ela é, né, como é que ela produz, como é que ela se organiza, né, e como é que ela responde aos desafios mais significativos. Originalmente o PET não tinha a extensão e o ensino como um elemento fundamental, ele tinha apenas a pesquisa, tá? E é com a transformação desse grupo que o tripé passa a fazer parte também do PET. E aí como é que a gente tenta trabalhar isso no PET de forma geral, né? Não é o PET Geografia ou ERG, né? Acho que são os PETs no geral, né? Então pensar a pesquisa que ela vai contribuir para a formação dos alunos, então não é uma pesquisa que o professor vai desenvolver enquanto grupo de pesquisa dele, né? É uma pesquisa que possa contribuir para o ensino do aluno, né? Então para ele se formar, para contribuir para a formação deles. Ao mesmo tempo isso também é formativo para o próprio professor, né? Porque a gente se forma junto com o PET realizando as atividades. E a extensão eu entendo que é o braço, que sempre é o braço mais frágil da universidade, é preciso dizer isso, né? Ainda que o tripé seja fundamental, é evidente quanto que a extensão é a perninha mais frágil de todas as universidades, tá? Do PET também, com certeza. Ele é um programa que justamente o próprio escopo dele, né, a própria origem dele já pede que tanto o tutor como os bolsistas eles estejam ali abertos para várias possibilidades, porque ele é muito dinâmico, né? Vocês estão vivendo isso agora, né? Quer dizer, muda a tutoria, muda os projetos, né? Mudam as dinâmicas, as abordagens, e é isso aí, né? Essa troca, inclusive, dá até... Acho que renova, né? Tipo assim, é uma formação complementar. Sim, com completa, certeza, porque tem que oxigenar, né? A roda tem que continuar girando. Eu falei assim, gente, a gente participa aqui de uma parte desse processo e passa o bastão para o outro, passa o bastão para o outro, e assim que a coisa vai. Cada um deixa aqui, né, a sua contribuição. A gente tenta, né, obviamente, dar uma contribuição, apesar de todas as dificuldades, né, que a gente sabe que existe no contexto, né, de universidade pública, que muitas vezes não tem um apoio merecido, né, nem um reconhecimento merecido, mas a gente continua assim mesmo trabalhando. Quem trabalha com educação é um servidor da sociedade, a gente trabalha no setor de serviços, então a gente tem que tentar justamente oferecer para a sociedade o melhor que a gente puder fazer, né? É assim que eu penso. Enquanto a gente estiver aqui para fazer direito, né? O PET, por parte do MEC, né, ele exige que o programa ele participe do INTRAPET, que ele participe também do ENAPET, né? O ENAPET e o SUDESPET, né? Então você tem que fazer dentro da instituição os programas de educação tutorial, que aqui no caso da UERJ são 3, né? O da Geografia, do Serviço Social, da Odontologia. Então todo ano, né, tem um INTRAPET e vai havendo um rodízio, né, de organização entre os PETs, né? Para oferecer a cada ano, é um grupo que organiza. Tem o SUDESPET, que seria
um encontro regional, né? No Sudeste, dos PETs do Sudeste, tem o ENAPET, que já seria o encontro dos PETs no âmbito nacional. Então, há essa obrigatoriedade de participação e nós participamos, né, desses encontros. E também pelo lado da UERJ, a obrigatoriedade de estar presente na UERJ Simures, Mostra de Extensão, que é um espaço exclusivo para os programas de educação tutorial. Eu acho que o PET, para mim, ele foi um ponto de partida, né? De uma experiência muito boa, muito interessante, gostosa, né? Eu fico alegre de ver que rendeu frutos, né? Que as pessoas continuaram com o processo. É assim, a gente passa, né? A gente inaugura alguma coisa, vê florescer, né? E a coisa tem que continuar com outros, né? Os outros é quem tem que levar à frente, né? As coisas, né? Principalmente um projeto feito esse, né? Um programa feito esse. Quer dizer que é desafiador fazer pesquisa, mas também é apaixonante, tá? É isso que nos move, né? Acho que o professor universitário, se ele não tiver a paixão pela pesquisa, ele está no lugar errado, né? E foi uma surpresa maravilhosa, né? Porque eu pude conhecer mais de perto aquilo que a gente sempre ouvia falar, né? Do programa. Então, pude conhecer de perto esse programa e, como eu falei, né? Ter essa troca constante com os alunos, com os colegas, com os outros colegas orientadores de projeto, podendo participar de múltiplos eventos internos e externos. Então, foi uma experiência muito boa, não me arrependo, faria tudo de novo. Para mim, o PET é um espaço de formação, tanto meu, né? Nós estamos sempre em formação, não importa se é aluno, se é professor, nós estamos sempre em formação, estamos sempre aprendendo. Então, para mim, o PET é um espaço de aprendizado. Eu aprendi de monte com os alunos nesses 2 anos e meio, né? Tá faltando meio aninho aí para acabar o meu tempo de tutora. E aprendi muito, né? Aprendi, assim, tanto do ponto de vista pessoal, de relações sociais, né? E que a gente tem que cuidar disso, de que a forma como a gente se direciona a um aluno, a forma como o aluno se direciona ao professor, né? Essas relações, elas têm que ser cuidadas, porque nem sempre são relações fáceis, né? Porque o contato do PET é um contato muito próximo. Então, aprendi muito em termos pessoais, mas aprendi muito em termos de pesquisa. Aprendi muito sobre orientação, de como orientar um aluno, de como acompanhar, né? De perceber, assim, de forma muito bacana, o quanto os alunos avançam em relação à compreensão que eles têm de pesquisa, de ver os olhinhos dos alunos brilhando, que é o que me deixa mais feliz quando apresenta trabalho e sai bem, né? Então, no Coloque Espaço Economia, eu fiquei super feliz de ver a reação dos alunos quando saíram da sala, né? Os olhinhos brilhavam. Isso é muito bonito de ver, né? Que você percebe que o aluno realmente entendeu o que é pesquisa e está feliz fazendo pesquisa. Porque a gente brincou que a pesquisa é desafiadora, ela é apaixonante, e acho que no meio do desafio e do apaixonado tem a questão do esforço, né? Do avanço que a gente tem do ponto de vista pessoal, mas também profissional, ao se envolver com pesquisa. Então, assim, eu estou no finalzinho da gestão, de fato, fevereiro acaba, né? Feliz de um lado, porque assim, tenho orgulho do que a gente conseguiu construir nesses 3 anos, quase 3 anos, né? Mas claro que sempre dá uma dorzinha no coração, porque é um espaço muito bacana, né? E o que eu espero mesmo é que o PET continue sólido em termos de formação. Tenho certeza que o ano que vem, sobre nova tutoria, ele vai deslanchar. Acho que o grupo que chegou ao PET hoje é um grupo muito especial, é um grupo que tem condições de avançar muito ainda. Eu não sei dizer sobre tema de pesquisa, porque a gente obviamente não fica sabendo, né? Mas eu tenho certeza que a ideia de consolidação de pesquisa, de ensino e de extensão continua sendo o que é o mais importante para o PET no futuro. Imagina. Foi ótimo, gente. Adorei. Depois vocês me contam aí como é que foi Não consigo olhar para mim. E agradecer a vocês, né? A gente agradece, professor.